Oi, pessoal! Mais um episódio de Casa Vida Prática para você conferir de perto esses escritórios de arquitetura, design de interiores, que a gente tem muita pauta boa e hoje a gente tem uma pauta de estilos de decoração. A gente fala tanto de estilos, né? Moderno, que é o contemporâneo. A gente tem minimalista, biofílico, escandinavo, enfim, milhares de estilos e gostos a gente tem também para todos eles. E hoje eu estou com uma dupla aqui que forma um escritório, que é o Estúdio Pita. É isso ou Pitá? Pitá. Pitá, que é a Ellen Isso. e a Natália. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Tudo bem. Meninas, vamos começar esse bate-papo falando como começou essa história, quando vocês se encontraram e resolveram trabalhar juntas. Bom, primeiro a gente queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho do escritório. A gente começou numa junção do meu marido e do irmão dela. Eles se encontraram depois de um tempo, falaram um pouco da vida e acabaram explicando, né? Eu casei com uma engenheira civil que faz projetos hoje para as arquitetas. E aí ele acabou falando que a irmã dele precisava de alguém. Nessa parte a gente se encontrou, fizemos uma reunião de mais ou menos 3 horas. A gente até se achou muito parecida, né, a nossa história, por já ter trabalhado em outros escritórios e tudo. E aí a gente foi caminhando juntas, trabalhando eu como terceira dela, né, fazendo projetos para ela, até que a gente chegou numa parte que a gente decidiu juntar as forças e montar o nosso próprio escritório. E aí me conta, Ellen, você atua em outros escritórios, como que Sim. foi essa experiência aí? Bom, eu vim do interior, né? Aí assim que eu me formei... De qual cidade? Socorro. De Socorro? Então, quando eu me formei em engenharia civil, eu já fiz engenharia civil, na verdade, gostando mais dessa área de projetos. Então, eu já busquei, né, nessa área de arquitetura mesmo. Até tinha amigas, né, que tinham escritório, eu acabei trabalhando com elas, tive uma boa experiência. E aí, só fui caminhando, acabei voltando para o interior, daí depois voltei para cá de novo, trabalhei também num outro escritório. Mas aí veio a pandemia e acabou que eu comecei a trabalhar sozinha. Então, foi aí que eu conheci a Nath. E aí, Natália, e você? Fala um pouquinho dessa tua experiência anterior. Sim, eu trabalhei em alguns escritórios, né, aqui do ABC mesmo, trabalhei só um em São Paulo, mas a maioria foi no ABC. Desde a época da faculdade, né, comecei já estagiando, eu achei importante até para eu me encontrar na profissão, porque eu não sabia ainda, tinha dúvidas em que ramo seguir, né? Pensei em cenografia, pensei em várias áreas, assim, de loja, e aí eu me encontrei em interiores. Então, eu passei por esse processo de experiência e fiquei até minha filha nascer. Quando minha filha nasceu, eu achei importante ter um tempo, né, para ela, para ser mãe. Para se dedicar para a maternidade, Isso, né? exatamente. Aí isso me fez criar coragem de abrir meu próprio negócio. E aí eu comecei como autônoma, né? Foi nessa fase. Então, a Natália é mais uma mulher, né? Que a gente sabe que Sim. vira empreendedora depois da maternidade, né? Exatamente. Para conciliar, ter mais tempo, qualidade de vida, né? Ai, é Sim. importante, né? Porque é uma fase que passa e não volta mais. E é rapidinho, né? Muito. E aí, esse trabalho começou, cada uma cuidando de uma parte que vocês estavam me falando. E como que é a divisão do trabalho no escritório? Hoje, por incrível que pareça, por eu ser engenheira civil, a Nath é que cuida das obras. Porque ela adora cuidar de obra, ela também gosta dessa parte mais dinâmica de sair do escritório, correr atrás de lojista, fornecedor. E eu já gosto mais da área de projeto. Então, aí eu fico mais na parte do escritório. Sempre que dá, eu também vou com a Nath, né, nas obras. E então, basicamente é isso. Eu fico mais na área de projetos e a Nath na parte de obras e contato com os clientes presencial, né? E é lógico, né? É uma história recente, né, que vocês se uniram bem faz pouco tempo, né? Isso. Praticamente o quê? Um ano mesmo? Ano, De início de escritório. E a gente vai fazer a visita no escritório depois, hein? Isso, Arrumem a sim, casa por lá, que favor. depois eu vou lá. Combinado. E aí eu queria que vocês me falassem um pouquinho desse mercado, né? Que a gente está em 2024, a gente tem toda a virada de ano, a gente tem algumas mudanças no mercado, no consumo. Sim. E como que vocês enxergam hoje esse consumidor, né? De projeto, de design de interiores, de arquitetura de interiores? Ele está mais preocupado com o bem-estar, com ter a natureza dentro de casa? Como que vocês sentem essas mudanças? Sim, a gente viu que depois da pandemia, acho que assim, na pandemia já teve uma virada de chave.
as pessoas se voltaram mais para casa, né? Olharam mais para as casas. Tanto que eu falo que, enquanto muitas pessoas estavam em crise, acho que o nosso setor deu uma super aquecida, porque as pessoas estavam muito em casa e aí começaram a ver os defeitos, as coisas que estavam deixando para depois, naquele momento não dava mais para deixar, né? Porque a casa era o refúgio de todo mundo naquele momento. E pós-pandemia, a gente percebe que as pessoas ainda querem se sentir acolhidas, né? Valorizaram mais a casa. Então, antes isso aqui eu não preciso fazer, eu posso deixar para depois. Não, agora a gente percebe que as pessoas priorizam as suas casas e fazer as obras até o fim, né? Terminar de fato. Então, foi como se a casa fosse o abraço, assim, né? Aquele lugar que as pessoas chegam e precisam se conectar ali. E é isso que a gente fala sempre, né? Diante de um universo que a gente está vivendo, né? Com tanta informação, a gente precisa ter aquele cantinho para conexão, né? Sim, Ou sim. consigo mesmo, ou com a família, com o que realmente a gente dá valor, né? Em termos de educação, costumes, mesmo, né? Eu falar, o linear da gastronomia ali, de chegar, Sim. fazer uma refeição rápida, isso é muito importante hoje, né? Sim, as Sim. pessoas valorizam mais esse momento, né? Em família, né? Acho que a pandemia veio um pouco para isso também. Sim. E meninas, contem um pouquinho sobre estilos. Uhum. Vocês acham que o cliente ele já vem com um estilo de preferência? Muitas vezes ele não sabe identificar. Ele já vem com aquele monte de foto de Pinterest com referência. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Como que funciona essa, né, diferenciação dos estilos na cabeça do cliente? Sim. É uma coisa que para eles não é muito definida, né? A gente está aqui para isso. A gente sempre Sim. fala para eles, nós estamos aqui para identificar, entrar dentro da mente de vocês, e identificar o estilo a partir de conversas, de referências, porque realmente chegam muitas referências. O Pinterest tá aí para nos ajudar um pouco. Eu falo que ele é nosso melhor amigo e pior inimigo ao mesmo tempo, porque às Tem coisas que vezes não dá nem para executar, não né? dá, assim, e o budget do cliente não condiz com a referência que chega, sabe? Sei. Então a gente tá ali para fazer esse equilíbrio, né? Então, a maioria dos clientes que chegam até a gente, eles já têm o nosso estilo em mente, eles já viram o nosso Instagram, nossa página, Sim. e aí eles falam, eu Já gosto muito do conhecem um estilo de pouquinho do trabalho de vocês. vocês. Isso, Sim. mas eles sempre trazem a maioria como estilo clean. Então, Tá. eu sou clean, É. né? Eu não gosto de muita cor, eu também não gosto muito de coisas muito modernas, não gosto muito das tendências, porque eu acho que vai cair de moda, né? Sou clean. Tá. E esse clean, né, que a gente fala que é o limpo, ele não chega a ser um minimalista mesmo, né? Ele tá ali indo pro minimalista, porque ele não tem essa coragem ainda. Sim. Ele fica num meio termo aí, né? De um contemporâneo Isso. pro minimalista, é isso, Eu né? entendo que quando eles, a maioria deles, quando quer dizer o clean, que eu acho que o clean é o que tá na boca do povo, vamos dizer assim, mas não deixa de ser um estilo contemporâneo, só que numa linha neutra, né? Porque hoje em dia o contemporâneo ele segue mais. Eu falo que ele é uma mistura de tudo, na verdade, né? Porque ele traz as linhas retas, ele traz tons neutros, mas também tem profissionais que ousam nas cores, que gostam de colocar as cores ali, as cores estão em alta, né? Então, esse clean eu acho que ele fica entre o contemporâneo e o minimalista, com um toque de Japandi também. Tá. Então, vai muito nessa linha dos tons neutros, assim, né? Então vamos falar de estilos, que é o que você quer mais ouvir hoje nessa entrevista. E a gente vai tirar um pouquinho das dúvidas aí a respeito de cada um. Sim. Esse aí é um estilo industrial. Isso. E aí eu queria que vocês me contassem um pouquinho sobre a história desse projeto rapidinho e o que caracteriza esse estilo. Esse projeto nós fizemos para um estúdio de 30 metros quadrados e a cliente, ela queria tons escuros em casa, né? Ela gosta dessa paleta, mas ela também queria ter um aconchego, né? E ela também é uma pessoa colorida ao mesmo tempo, então ela queria contrastar, né? O preto com cores. Então, a gente fez, na verdade, uma mescla aqui, né? O que remete ao estilo industrial nesse projeto?
a ferragem, então a gente usou esse trilho de iluminação, onde a gente consegue direcionar, por ser um estúdio, a gente queria algo que fosse versátil, que ela conseguisse usar para várias funções em vários ambientes, né? Porque a sala e o quarto são o mesmo ambiente, que fica logo ao lado E da bem cozinha. apertadinho, né? Que a gente sabe. Isso, É são um 30 estúdio, né? metros, exatamente. Então a gente já remeteu ao industrial com esse trilho, né? Trazendo essa ferragem, o preto, os móveis na cor preta e também a parede de cimento queimado, né? Algo mais bruto, assim. Então o estilo industrial, ele é um estilo mais bruto. Mas a gente trouxe um toque acolhedor também. Só voltando na foto anterior, é um vinílico? Isso, No apartamento todo? Isso, é o mesmo. E tudo bem, né? A gente sempre fala, eu posso usar vinílico mesmo numa cozinha, mas Sim, pode, né, gente? Pode, gente. Vinílico pode molhar. Ele não pode ser imerso em água, mas porque a cola vai soltar, não porque você vai perder a peça. Né? O trabalho que você vai ter, se alagar um apartamento desse, é ter que colar a peça de novo. Mas você não perde. Então, ele pode ser colocado em cozinha, pode passar pano. Se quiser, a gente fala, se quiser até lavar, pode. Ele só não pode ficar ali no molho. De molho, com a né? água ali, lavar e esquecer, né? Exato. E ele vai muito bem em estilo industrial, né? Ainda mais pela praticidade. Sim, pela praticidade. Também ele traz esse toque acolhedor, né, pra dentro de casa. Então, e hoje em dia tem muitas texturas. Se você quiser colocar até um piso de cimento queimado no vinílico, você consegue. E então vamos ver a próxima. Aí a gente já tem um espaço amplo, já é uma proposta totalmente diferente. Isso, são materiais mais brutos, né? Então, cimento queimado no piso, nas vigas, bastante preto, bastante ferragem. Aqui é o estilo industrial bruto mesmo. Um tijolo aparente. Isso. E aí o legal do industrial é que não tem problema, né? Tubulação fica aparente, instalação elétrica. Isso. Então tem essa vantagem também de ser uma mudança mais rápida. Sim. Exatamente. Né? Para quem não quer fazer forro de gesso, não quer investir, a gente usa as eletrocalhas, né? Então, é um estilo que não é o menos é mais, é o mais é mais. E aí a gente já tá falando de outro estilo, né? Isso, aqui a gente já traz um estilo mais contemporâneo, né? Um estilo contemporâneo com um toquezinho de Japandi, até eu falo, porque ele já traz esses tons mais pro marrom, assim. Mas aqui o que remete no contemporâneo? São as linhas retas. Então, a gente vê essa mesa de centro, por exemplo, em linhas retas. Esse tom neutro, então, o sofá no cinza. A base do contemporâneo, eles são as linhas retas e os tons neutros. Né? Aqui ele tem algumas... No quadro até você vê que tem algumas linhas retas também, mas aqui trouxe ainda alguns toques acolhedores, né? Como a madeira, um toque biofílico também. Então, por isso que eu falo, o contemporâneo, ele traz um pouquinho de tudo. Ele permite que a gente brinque. Na verdade, gente, todos os estilos permitem que a gente mescle, né, com outros. Exatamente. Que tem essa brincadeira. Hoje a gente não tem eu falo, o projeto não é mais amarrado, né? Exatamente. Não é só clássico, não é só contemporâneo. Ele vai, né, passeando. A gente não tem um estilo só, né? Não. A gente, brasileiro, eu vejo, nós somos muito diversos, assim, a diversidade, até pelos materiais, tudo que a gente encontra dentro do país. Isso. Então, aqui a gente mistura um pouquinho de tudo. Aqui também é mais um estilo contemporâneo. Aqui é um contemporâneo moderno, né? Vamos dizer assim, porque é um apartamento que traz também o acolhimento da madeira, que também traz do design biofílico, as linhas retas, os tons neutros. Então, esse aqui tá um contemporâneo bem clássico. Aqui a gente já entra no estilo escandinavo. Caiu um pouquinho? O que vocês acham? Ele tem uma faixa ali que agrada mais, uma faixa etária que agrada mais? O que vocês acham? Eu acho que vai muito do estilo da pessoa mesmo. Porque, né, a gente conhece pessoas de 40 e poucos que gostam, pessoas mais novas que também ainda gostam. Mas eu acho que ele já caiu um pouco. Eu vejo hoje pessoas, assim, que estão montando primeiro apartamentos, jovens, usando muito esse estilo. É um estilo que eu vejo que ainda tá em alta nessa faixa etária, assim, de 20 a 30 anos, vamos dizer, no máximo 30 anos.
por ser um estilo que você consegue fazer muito o famoso do it yourself, né? É isso que eu ia mencionar, o faça você mesmo, né? Isso, exatamente. Ah, eu não posso contar com a ajuda de um arquiteto nesse momento. Eu Isso. consigo, com alguns elementos, chegar nesse resultado. É um estilo que é muito fácil de você mesmo fazer. Reproduzir, né? Porque são tons claros, assim, usa muito branco, então tapete de algodão, é fácil de você combinar, né? Tons neutros. Não tem erro, né? Não tem. Não Esse tem é erro. o estilo que não tem erro. Aí também Aí é outro, também né? é outra proposta. Isso. Sim. E aí a gente já vem, lógico, aí já é um ambiente, né, que já tem um projeto de interiores, né, um pouquinho mais detalhado. Sim, Sim. pela presença dos Pela quadros. presença dos quadros, já a tem um setorização, cuidado. né? Já tá Isso. integrado, mas tá setorizado. Isso, mas é também um ambiente que se a pessoa tiver bom gosto e Sim. muita pesquisa, Ela consegue também reproduzir, Também, né? exatamente. Aqui a gente já entra no Japandi, que é um estilo que eu gosto muito, particularmente. Eu gosto muito desses tons neutros, assim. Acho que a gente tem um pouco isso no escritório, Sim. né? Nossos projetos trazem muito esse acolhimento da madeira, esses tons mais neutros, terrosos, né? E o Japandi, ele mescla o estilo escandinavo, então o aconchego do estilo escandinavo com o minimalismo do estilo japonês. Isso. Ele é uma mescla, né, dos dois estilos. Então, a funcionalidade é uma das características dele, o acolhimento. Então, você vê muito, né, nessa imagem, tudo isso, né? Os móveis. E a gente vê, né, meninas, os elementos mais puros, né? Sim. Então, a gente vê, por exemplo, um pendente, que aí você tem, né, um vidro que ele não tem todo aquele trabalho, ele é mais artesanal. Sim. Isso, exatamente. Aí você tem a textura, né, ou na madeira, né, Sim. num pé, né, a gente vê o pé da mesa. Sim. As formas orgânicas, né, aí vem a maciez do buclê numa cadeira, outro tecido. O tampo da mesa em pedra. pedra também, que pedra. são materiais naturais, é uma das características também. E vai permanecer por um bom tempo, né? Olha, esse estilo eu acho que ele tá em alta agora e eu vejo Que tá linkado com o que vocês falaram do refúgio. Exatamente. É a caverna, né? Sim. Ele traz muito esse acolhimento, né? Esse abraço de casa, o aconchego. Traz também um pouco da biofilia, né? Porque esse uso das formas naturais, a madeira, né? Então, todos esses materiais que remetem à natureza, eles estão dentro da biofilia. Então, ele traz também, de certa forma. E aí também é uma outra proposta, né? Sim, esse também é um estilo Japandi. Esse é um Japandi mais contemporâneo, vamos dizer assim, né? Ele não traz tanto do minimalismo, se a gente for ver. Aqui ele já tem mais elementos, mas ainda assim ele fica dentro. Eu enxergo como ele dentro do estilo ainda. Aqui a gente já vai para um projeto mais minimalista, né? Sim. Onde a base desse estilo são os tons claros, né? E a funcionalidade também. Mas aqui ele preza mais pela funcionalidade. Então, você não ter mais do que você precisa. Então, é um móvel de TV ponto. Você não precisa ter um móvel, uma estante, uma iluminação. Não, e são ambientes claros, sem muita decoração. É um ambiente mais limpo, né? E onde eu acho que esses estilos, eles vão muito de encontro ao que é importante, né? A pessoa né? O protagonista daquele projeto de decoração, né? Exato. Não adianta eu querer ter um projeto minimalista se eu sou uma pessoa acumuladora. Se eu gosto de ter, não acumuladora no sentido, né, ruim, mas, por exemplo, às vezes tem muitos clientes nossos que vão viajar para vários lugares do mundo e sempre gostam de trazer uma pecinha de decoração. Aí você vai precisar de uma estante daquilo, aí você vai tendo objetos para, vamos dizer assim, ocupar os espaços livres, né? Então, aí você não vai acabar tendo esse detalhe do minimalista. Então, por isso que a gente fala muito hoje que os estilos, eles são muito mesclados, né? Porque aí você acaba tendo um ponto aqui, um ponto ali dos estilos e tornando a personalidade da pessoa, que eu acho que isso que a gente preza muito no escritório, porque cada um tem a sua personalidade, né? Cada um tem o seu gosto, o seu jeito. Não é uma pessoa, às vezes são uma pessoa que mora no apartamento, mas às vezes é uma família. Às vezes você tem um gosto diferente do seu marido. Então, tudo isso a gente vai trazendo num contexto para trazer a essência, né, das pessoas que vivem ali.
Eu acho que o minimalismo ele entra num estilo de vida. Eu acho que dos estilos, ele é o que a gente consegue adequar menos. Assim, ou a pessoa é minimalista ou ela Ou não ela é. não é. Não Isso. tem um Não meio tem o meio. É termo. isso mesmo, eu É também igual concordo. vegana, ou a pessoa é vegana ou ela não é. É um estilo de vida, né? Então, esse é um estilo que eu vejo ele como um estilo puro mesmo. Não tem como mesclar ele com outros. Aqui a gente já entra no estilo rústico, que é um estilo também que eu vejo que tá em alta agora. A gente vê muitos projetos com pedra natural. Então, o rústico, ele também remete à natureza, porque ele traz as formas brutas, né? Só que nesse caso, a madeira de demolição na sua forma bruta, sem lapidar, sem lixar nada. A pedra natural também, para dentro de casa. É um estilo antigamente que eu via muito usado em casas do interior, fazenda. Só que agora o pessoal tá trazendo para a cidade, depois da pandemia eu vi, né, isso, assim, durante a pandemia e pós-pandemia. Acho que justamente para trazer esse pedacinho de natureza para dentro de casa, né? Sim. E até dificulta um pouco, né? Porque antigamente a gente tinha vários fornecedores que tinham móveis nesse estilo. Sim, E hoje não, hoje a gente tem que ficar caçando, né? Porque a exato. maioria tem uma linha mais contemporânea, né? Ou mais minimalista. Sim. Exatamente. Então, a dificuldade hoje, eu acho que para conseguir chegar nesse resultado é achar o fornecedor que tem ali uma peça de qualidade, um móvel solto, né? Sim. Sim. Porque a gente não utiliza tanta marcenaria nesse estilo, né? Não, ele usa móveis mais pesados também, se a gente vê aqui. Então, a madeira, ela é mais pesada, a poltrona, você vendo, ela é larga. São móveis mais pesados, assim. A madeira no entorno, ela vem para complementar, mas não é a base de um projeto rústico. A base dele são móveis soltos mesmo, que já vem de pronto. É um estilo que me remete muito a pensar numa casa de fazenda. Sim. Pensa numa casa de fazenda, é o É o estilo rústico. É. Exatamente. Mais um estilo rústico Mas também. e um estilo rústico que a gente pode estar falando da mescla, né? Porque a gente tem Exatamente. elementos do industrial, Sim. Isso. né? Serralheria. Serralheria, Biofilia. a biofilia, Sim. né? O contemporâneo também, se a gente for Também pensar, né? tem linhas retas. As linhas retas. Sim. Sim. E aqui é o biofílico, Que né? tá tão em alta, Eu ia todo falar mundo, o queridinho. o queridinho, né? Sim. Que não é só planta no ambiente, né, meninas? Não, tanto- basta ter a plantinha ali, né, para ser Não, biofílico. Não, o biofílico, ele é tudo que remete à natureza, você trazer a natureza para dentro da sua casa. Como que a gente faz isso? Com formas orgânicas, porque tudo que tem na natureza não tem uma forma definida, né? Então, a gente traz essas formas orgânicas para dentro de casa, traz o verde, traz tons que remetem à natureza, então os tons terrosos, o azul, né, que remete à água, o verde, que remete à vegetação. Então, a biofilia, o pessoal remete muito à planta, mas não é só isso, né? As pedras também, né, que tem na natureza, pedras exóticas, que hoje em dia também o pessoal usa muito, né? Então, essa imagem, ela é, vamos dizer, a imagem pura da biofilia, que é o que as pessoas remetem. Quando vê, remete à biofilia. Agora, outra imagem, se a gente vê, já é um projeto que as pessoas vão pensar, nossa, mas tem biofilia? Aham. Tem, porque a gente usou, né? A gente fez essa bancada com forma orgânica. Na pedra numa- bruta. Isso. A pedra é bruta, né? Isso. E a pedra bruta, o que é bom, porque em alguns casos barateia o projeto, Sim. né? Uhum. Dependendo da pedra, a gente consegue ter uma solução aí mais em conta e que fica um resultado elegante, Exato. sofisticado, Sim, Exato. né? E com os traços da biofilia, exatamente. que aí a gente tem uma plantinha seca, né? Que também Isso. pode ser Também. utilizada nesse estilo. Sim, porque Sim. ela é uma planta, ela não deixou de ser, ela só passou por um processo de secagem das folhas, né? Mas ela ainda tá ali na forma para trazer essa natureza para dentro de casa. Para a gente terminar, eu queria que a gente falasse um pouquinho dos estilos da iluminação. Uhum. Como a gente consegue diferenciar, né, um estilo e outro com pendentes, né, LED? Como que a gente olha assim e fala, ai, se eu colocar isso aqui, eu vou carregar um pouco o meu estilo minimalista? Como que a gente Sim. pode dar, o que que a gente pode dar de dica, né, para as pessoas para saberem escolher uma iluminação de acordo com o estilo? Eu acho que, falando pelo que a gente mais vê hoje, que são os LEDs, que estão muito em alta, ele fica totalmente dentro do estilo contemporâneo. Tá. Né? Então, utilização de perfil de LED, formas lineares, né?
Tudo isso caracteriza o estilo contemporâneo. O minimalismo, ele preza por o menos é mais. Então, se você quer ter um estilo minimalista, o seu forro tem que ser, ou na maioria das vezes nem tem forro, né? A gente usa na laje mesmo, usa só um ponto ali, só o necessário. Então, não é muito o estilo da iluminação, e sim a quantidade de iluminação, né? Você pode colocar um pendente do material que for, mas ele tem que estar ali só cumprindo a função dele. Ele não tem que ter iluminação indireta, iluminação de abajur, iluminação de arandela, não. É uma iluminação e ponto. No estilo Japandi, eu acho que no Japandi, no escandinavo, até no biofílico, você encontra mais materiais naturais. Então, aqueles pendentes de fibra é uma coisa. Os de A tecido, cestaria. a cestaria, como decoração. Então, tudo Até que... a própria iluminação mais natural, né? Sim, a iluminação natural também, né? Nesses estilos ela tá muito presente. No minimalismo também, uma das características é a forte presença da iluminação natural. Então, valorizar ela, né, de alguma forma. Então, acho que é isso, nesses 3 estilos que eu comentei, os materiais naturais mesmo. E no industrial, os que remetem a metal, né? Então, pendente mais escuro, então de metal. Acho que a característica principal para você remeter é utilizar esse material, né? Tudo que for de metal, você vai remeter a esse estilo industrial. Sim. E agora, como vocês mais gostam dessa parte, assim, tem que ficar por último, que são os projetos desse escritório. E a gente vai contar um pouquinho da história de cada cliente. Vamos começar nesse quarto aí, né? Infantil, que é um quarto para 2 crianças, para uma. Conta essa historinha pra gente. Sim, esses clientes, eles compraram esse apartamento, acho que era o 2º apartamento deles, né? Isso. E aí eles já compraram, assim, pré-mobiliado. Eles queriam aproveitar algumas mobílias existentes, alguma marcenaria existente, porque eles não queriam gastar tanto para já entrar logo no apartamento. Aí a gente fez algumas modificações, né? Aí nesse quarto das 2 filhinhas deles, a gente fez essa parte de lambri, com essa cor-de-rosa, para trazer essa essência feminina, né? Trouxemos esse tapete para dar o aconchego. E aí, nesse quarto, a gente aproveitou o guarda-roupa. A gente só mudou os puxadores dele. Não sei se tem outra foto aí. Não, desse daí não. Desse daí, não. Aqui na sala, a gente já aproveitou a parte do forro, que eles, né, reaproveitaram as luminárias. A gente só fez mesmo essa parte da TV, que a gente trouxe essa parte de... Ela era marcenaria, não é pedra, tá? Mas esse estilo de pedra com ripado. Ali no home office a gente também reaproveitou. E aí trouxemos esses detalhes. A gente trocou o piso, né? Nesse. Sim, trocamos o piso também. E essa parte de decoração, né, que a gente também trouxe. Esse apartamento, ele é um apartamento que a gente sempre mostra como referente para os clientes, de que você não precisa fazer ele do zero para você deixar ele com a sua cara. Então, assim, a gente trocou alguns elementos, né, nesse apartamento que não faziam o estilo dos nossos clientes. Então, por exemplo, o móvel da TV nesse apartamento antigamente era amarelo. Ele falou, gente, não quero um móvel amarelo. Né? Eles tinham esse estilo mais contemporâneo com clássico, eles gostavam dos tons mais neutros, né? Ela gostava dessa textura, né? Do Carrara, do Calacata, enfim, de mármore. Então, a gente trouxe isso para dentro de casa, a gente adequou o estilo deles, né? Assim, a base da sala já era existente, mas a gente preencheu o recheio dela, vamos dizer assim, né? Então, a gente mudou os móveis. Esse móvel aqui do aparador, esse buffet, já era existente. Sim. A gente só fez essa adaptação na parede, né? A gente revestiu a parede, fez o espelho, trocamos a mesa de jantar. Então, assim, a gente aproveitou o que dava para ser aproveitado, né? Já tinha um tom neutro. Onde tem essa parte aqui da cafeteira, era um nicho amarelo também. Tá, então substituímos tudo que era amarelo. Isso, tiramos o amarelo da vida deles. Da vida deles. Tiramos. Isso. E aí vocês trouxeram, né, esses tons aí. E os móveis soltos eles já tinham? Não, tudo novo. Tudo novinho. Isso.
mobiliário solto. Aí também na varanda, a princípio, isso é uma coisa que acontece. Às vezes os clientes falam que eles querem reaproveitar. Então, Tá. a princípio, eles iam reaproveitar o móvel da bancada da pia ali. Tá. E aí na reforma eles acabaram mudando tudo, né? Sim. Que começa a mexer na casa, isso é bem comum, né? É. Aí você vai olhando para aquele ambiente que você não ia mexer, você fala, ai, vou ter que mexer. Nossa, não porque tem vai- nada- não tem nada a ver. Fica nada a com o ver com a resto do parte de projeto, dentro. A é. gente fala que é o jaque. É, o famoso jaque. Então a Jaque. gente vai, né, aumentando ali. Exatamente. Então, aqui a gente aproveitou a pedra, né, como a base que já tinha. Então, a pedra, o nicho da churrasqueira, a pedra da pia a gente aproveitou. Sim. E... Fizemos essa parte de revestimentos aí, também puxando pro calacata lá da sala para ter uma Sim. conversa. E essa varanda, eles queriam que fosse um ambiente acolhedor, eles queriam que fosse um ambiente para receber familiar, amigo, como eles têm 2 filhinhas pequenas, queria que fosse também um lugar para que elas conseguissem brincar. Então, é uma varanda bem ampla, né? Então, a gente não teve muito desafio, muita dificuldade para deixar ela gostosa. Vocês lembram da metragem do apartamento? Ele tem 120 metros. 120. 120. Isso. E então eles queriam que ficasse aconchegante, né? Então a gente trouxe também esse toque de biofilia. Isso. Essa mesa era um pedido do cliente, ele queria que tivesse uma mesa de madeira robusta para fazer churrasco. A gente fala que a varanda é sempre o cantinho do homem, né? É. A mulher dá palpite na casa inteira. Quando chega na varanda, o homem fala: opa, agora é minha vez. Ah, é a sua Sim. vez, e assim, né? Churrasca com ele também, né? É, exatamente. Então a gente fez essa mescla, né, do lado masculino, de ter móveis mais pesados, mas também de ter um toque feminino, aconchegante, que aí a gente trouxe a parede verde, né, o revestimento no marmorizado. Então a gente também a gente brinca, a gente é um pouco terapeuta de casal. A gente agrada os dois lados. Sim. Aí a parte acolhedora, né, da Aham, varanda. da onde- varanda. Isso, um cantinho Um para eles cantinho ali para curtirem, relaxamento, para assistir uma TV. Uhum. Exatamente. E aí a cozinha, Isso. A cozinha, ela queria um estilo mais clássico. tá? Então, esse foi um dos primeiros pedidos dela, assim. Ela adorava esse estilo, com a moldura, né, nos armários. Então e queria tons claros também. Tem um outro projeto que a gente vai mostrar aí, que ela usou como referência, que ela achou linda a cozinha, que tinha o mesmo estilo. Então, a gente partiu desse princípio da cozinha ser clara, mas para trazer mais a cara deles, porque o estilo deles em si não é um estilo clássico, né? Eles são mais contemporâneos. Então, por isso, a gente trouxe um revestimento marmorizado, com um toque de pedra, para não ficar tão clássico, né? Para quebrar um pouco esse estilo e trazer ele mais para o contemporâneo mesmo. E nessa cozinha, a gente também aproveitou toda a infraestrutura de hidráulica, né? Então, a gente não teve muita alteração no quebra-quebra. Foi mais mesmo essa parte de revestimento e marcenaria. Então, a gente criou a partir do que tinha, né? Onde estava a pia, onde estava o cooktop, para manter e ficar, vamos dizer assim, mais prático a parte da reforma mesmo, né? Isso. E aí ficou uma cozinha super espaçosa, funcional. Tem uma banquinha uma bancada de refeição rápida, né? Isso. Que também foi um pedido deles, porque eles têm uma funcionária que come, né, em casa todos os dias. Então, eles pediram para que a gente tivesse um espacinho para ela lá. Aqui o banheiro deles, esse apartamento nós não reformamos tudo, foram alguns ambientes, né? Então, Esses revestimentos, eles já existiam. não, isso aí o vocês banheiro trocaram a gente também. fez do zero. A única Do coisa que a zero. gente aproveitou, na verdade, foi o nicho, Tá. esse aqui na lateral da pia. A gente só trocou o revestimento. Os acabamentos, né? Mas esse banheiro a gente fez do zero. Foi nova bancada, tudo, revestimento, piso, fez o nicho dentro do box. Mas esse banheiro a gente adora por causa do revestimento. É, né? Porque esse revestimento, ele também traz essa parte da biofilia. Porque ele também... É que aí não aparece muito, porque já estava à noite no dia da foto. Mas ele é um verde, assim, é amazonita, né? É amazonita, Então, pedra, ele- é linda. Ele tem até um Ele friso. lembra uma pedra natural, Isso, ele mas lembra tem uma esse pedra fundo natural. verde aí, Isso. Isso, com essa textura com essa dele. textura. Bom, esse projeto eu falo que ele foi um divisor de águas na minha carreira, porque depois dele, muitos clientes chegaram a partir dele,
né? Ele é um apartamento de 70 metros quadrados. Então, ó, gente, daquela foto, que era um projeto, a Mudando. gente já Isso, mudou mudou para pra esse, né? Um apartamento de 70 metros. Isso. E qual o perfil dos moradores ou do morador? A princípio, eles eram noivos, né? E com uma filha adolescente. E aqui eles já eram um cliente que eles gostavam de cor, a gente pode ver até pela roupa de cama. Eles têm uma loja de decoração, então toda a decoração no dia das fotos foi feita por eles. Toda a ambientação é da loja deles. Isso, Que toda a bom, né? Foi. Nossa, excelente. Falava, precisava disso. Ah, não, peraí. Vou pegar na minha loja. Isso, exatamente. Então já tinha também esse toque deles também nas fotos, né? Assim, foi muito feito com o estilo deles, eu respeitei muito isso, né? E eles, a premissa desse projeto, a gente partiu da cozinha, que eu acho que foi o ambiente que fez mais sucesso, que foi o azul. Então a gente tem muito azul nesse projeto, né? Aqui, o banheiro, acho que os 2 banheiros é o único ambiente, assim, que ficou mais neutro. Mas o restante do apartamento, eles são jovens, então eles quiseram ter cor, Ficou né? neutro, mas mesmo assim a gente vem ali, né? Com um toquezinho do quê? De dourado. Sim, exatamente. Aí a gente usou os metais no preto. Esse banheiro era um banheiro que ele era usado tanto para visita quanto para filha, né? Então a gente deixou ele funcional e elegante, né? Com uma Assim, cara de lavabo. É um banheiro Isso. social que a gente fala, né? Isso. Nos projetos de antigamente. Isso. Exatamente. Então aí, ó, a sala, a gente Que vem o trouxe- azul de novo. Isso, então a gente mesclou o azul com laranja, né? Eles eram clientes que eles gostavam de cor, então a gente também ousou nisso, assim, né? Aproveitou, tirou partido disso. Esse sofá foi um sofá que a gente mandou fazer, que também recebi muitas perguntas sobre ele, por ele ser... Na época, a gente não via tanto sofá ilha. Não, Não é tinha. isso que eu ia perguntar, porque já era ali, né, uma previsão de mercado aí de sofá ilha, né? Esse projeto é de 2019, então ele já tem, né, um tempo assim no mercado, e a gente não tinha essa opção de sofá ilha. E aí eles mandaram fazer num tapeceiro, né, seguindo as medidas, tudo certinho. E Vocês que desenharam o projeto? sim, Isso. a gente fez o desenho do sofá. Do sofá. Eles queriam uma parte, o lado da TV ele seria retrátil, né, e o lado dessa salinha de estar ele é fixo. Então a gente fez desenho, toda a especificação, escolhemos tecido e tudo. Foi muito gostoso participar do processo. Muito legal. Sim. Aqui o móvel da TV, né, que traz esse painel. Com a porta ali, essa isso. porta vai Essa porta vai para os quartos. para os quartos, A tá? gente sempre gosta de separar, eu sempre levo essa reflexão para os clientes de separar a área social da área íntima. Isso. Porque eu falo, no momento que você está recebendo as visitas, às vezes você não quer que a visita tenha acesso, né, ao seu quarto. Às A vezes... bagunça, né? Isso, porque, né, a gente sabe que casa, a vida real, não é organizadinha uma correria, igual é nas né? fotos. Aham. Então a gente sempre leva essa reflexão, porque nem sempre eles já chegam com essa vontade. E na maioria dos casos eles aceitam. E aí a gente já aproveita e faz um painel mimetizado para deixar bem bonito. E essa é a cozinha. Que foi a primeira referência deles. Assim, a gente quer uma cozinha azul. Era uma época que tava em alta a cozinha azul. Tava começando, né? Assim, esse Isso. azul ainda era mais impactante, né? Poucas pessoas gostavam em 2019, né? Exatamente. Mas eles já trouxeram. E aí o partido do projeto foi o azul da cozinha. O resto combinou com a cozinha. Era essa a condição. E aí o que a gente falou, né? Sim. Não é acumulador, gente. Mas é uma coleção que precisa estar exposta, e que né? precisa ter um lugar específico para isso, né? E são todas as coisas que eles adoram ali, né? Sim. E esse era uma particularidade deles muito legal, é que ela gostava de vinho e ele de cerveja. Então eles queriam ter um espacinho para ela colocar a rolha dela e ele colocar as tampinhas das garrafas de cerveja. Então a gente criou também esse nicho aqui na estante para cada um ter o seu lugar. Aí eles brincam que eles competem. Quem vai encher Quem primeiro? vai encher primeiro. Ela tá ganhando. Porque a rolha também é maior, né, gente? Né? Ela tá ganhando. Ela tá ganhando. Isso. Então, aqui a parte da varanda, a gente aproveitou a pedra que estava existente lá. Então, a gente adicionou a ilha, né, no ambiente, mas fizemos com a mesma pedra que estava existente. Aproveitamos a coifa também. A gente criou um toque aconchegante, assim, mas também sem ter que investir tanto, né? Sem ter que trocar todos os materiais. Enfim, a gente só deu trouxe uma cor.
Ai, esse quarto, eu sou apaixonada por ele. É de 2019, mas ele ainda é meu querido. Porque aqui, a ideia desse quarto é que ele servisse para a filha, né, que era adolescente, mas eles pensam em ter um bebê. Então, ela queria que conseguisse adaptar. Então, qual foi a nossa ideia, né? Fazer essa beliche para que essa cama de baixo, ela pudesse receber uma grade e virar um berço depois. Então, ela receberia uma grade, a cômoda, fazer aquele berço que tem a cômoda acoplada, a gente já fez, deixou isso previsto em projeto para quando acontecesse. Então, ela, em algum momento, ela vai virar um berço aí. Então, assim, essa versatilidade desse quarto, os tons, a gente gostou bastante do resultado e eles também. Esse já é outro E aí projeto. é um outro projeto. Olha, A é bem virada. legal, assim, né? Porque eu sempre, no convite dos escritórios, eu falo, ó, escolhe projetos com estilos bem diferentes, perfis diferentes de moradores, pra gente ver a versatilidade do trabalho, né? Sim. Que isso é bem bacana. Porque quando a gente vai contratar um arquiteto, eu escuto muito essa pergunta, né? Na hora, ai, me indica, não sei o que lá. A gente fala, ai, mas o arquiteto, ele vai vai fazer o projeto com a cara dele Uhum. ou com a minha, né? Sim. Então, todo mundo tem esse medo, esse receio. E aí, a gente vê, né, que vocês atendem aí Sim. todos os perfis. Por isso que eu quis falar muito de estilos com vocês. E conta um pouquinho da história desses moradores, o apartamento, qual que é a metragem. Sim, esse é um apartamento de 165 metros, ele é um pouquinho maior. Aqui os moradores, também um casal de jovens, assim, a faixa etária dos nossos clientes é sempre, assim, de 30 a 40 anos, a faixa etária que a gente atende. Então, normalmente é primeiro ou segundo apartamento, já tem filho, estão planejando ter, a gente brinca que... Nossa, é impressionante. A Natália, ela eu sou é... meio fada madrinha, assim. É. Quando a cliente fala, a gente tá pensando em engravidar, Começou a fazer o projeto com a Natália, eles engravidam. Você Olha! acredita? gente, se quiser engravidar, contrata. A gente tem esse poder. Isso é bom, hein? Que a gente acaba... teve até um cliente que a gente teve que mudar o projeto no meio do caminho porque descobriu que estava grávida. É recente esse. É. Então, aqui é um casal também com... Aqui eles ainda não engravidaram, mas também tá no projeto deles. Mas também com um filho adolescente. E eles queriam a casa para receber as pessoas, assim. Eles já compraram um apartamento amplo, porque a família é grande, eles têm bastante amigos. Então, eles queriam ter o conforto para receber as pessoas, né? E se sentir em casa. Eles vieram num apartamento pequeno, então todo mundo que sai num apartamento pequeno fala, não, eu quero uma coisa espaçosa, porque fica com aquele trauma de não conseguir receber as pessoas, né? Sim. Então, esse apartamento foi pensado muito nisso, assim. E o estilo deles foi um desafio, porque é um estilo clássico, né? Por mais que a gente consiga atender, a gente sempre fala, quem manda é o cliente. Mas a gente tem nosso estilo próprio, né? E aí, quando eles trouxeram esse estilo, eu falei, nossa, vai ser um desafio. Mas quem não gosta, né, de um desafio? Então, eu fiquei muito animada, assim, De fazer esse clássico. Isso, exatamente, assim, e eu entrei de cabeça no estilo, eu estudei muito e graças a Deus deu tudo certo, porque eles amaram o resultado. Então, vocês vão ver que é muito claro o apartamento. É muito claro o apartamento, né? então... E ele já tem... Esse aí é de que ano que é? Esse é de 2020. 2020. E a Isso. cliente, Foi na pandemia, foi no É. ano da pandemia. Foi mais um desafio, porque foi quando tudo atrasava. Então, foi Não difícil. tinha material, Não tinha, né? Foi, Uhum. foi bem. E a cliente gostava muito desses tons dourado, né? Então a gente puxou bastante pra isso também. E é difícil trabalhar com dourado porque você fica naquela linha de ir pro cafona, sabe? Assim, sair do elegante e ir pro cafona. Então, foi muito difícil você conseguir equilibrar isso, assim, né? Que eu acho que não é o nosso estilo. Eu acho que tem estilo, gosto, cada um tem o seu. Mas o dourado, ele pesa muito, assim, no ambiente, né? Então, a gente conseguiu equilibrar isso com os tons claros também. Sim. Então, ele é bem claro, como vocês podem ver. A gente trouxe alguns toques de cor, então a gente trouxe o verde para trazer, Que é inusitado quebrar. na combinação com o dourado, Isso, né? A gente vê isso em exatamente. mostra de decoração, né? Sim. Mas aí, quando em mostra de decoração, a gente vê que às vezes prevalece o verde Isso. e o dourado vem, né, em Só num alguns toque. detalhes, num toque. Exatamente. E aí não. Se O toque é o verde. O toque é o verde. Então foi bem legal essa solução. Sim. Né? Eu gostei muito do resultado.
Acho que ficou bem elegante o projeto, meninas. Então, foi essa cozinha que a outra cliente Viu se e inspirou. falou, eu quero. Isso, eu quero esse estilo. Mas ela não, a persona dela não tem Não esse é estilo, né? Não é clássica, clássica. É. Então, aqui também, nesse apartamento, o que eu achei legal, ele tem 2 varandas. Então, ele tem uma varanda que a gente chamou de varanda social, que ela fica integrada à sala. E ele tem essa varanda gourmet, que fica dentro da cozinha. Então, a churrasqueira fica na cozinha. Então, toda a bagunça ali que faz do churrasco, ela não... Se eles não quiserem, porque a gente criou uma porta divisória, né, da sala para a cozinha, não precisa ir para a sala, fica toda aqui na cozinha. Só que entra também no mesmo esquema de que a varanda é do homem. Então, e a cozinha, a É da cliente mulher. tinha um sonho da cozinha, queria ser toda menininha, delicada. E ele, não, mas a churrasqueira é minha. Então, o desafio aqui foi mesclar também essa cozinha toda feminina, delicada, com materiais clássicos, né, elegantes, com uma coisa mais bruta, entre aspas, né, da churrasqueira, que a gente trouxe um revestimento que também tem esses veios marmorizados, mas ele também tem uma textura de pedra no fundo, né? Então, eu trouxe esses móveis mais escuros, então a gente deu essa mesclada, e aí trouxe também o escuro aqui na banqueta para dar essa equilibrada. Foi Desafiador mesmo esse projeto. Foi desafiador. Aqui essa parte ficou bem legal do cooktop, a gente já fez essa parte do tempero aqui, que também era uma vontade dela, ela não queria ter aquele móvel, ela queria ter o tempero à mão. E aí vocês fizeram todos esses nichos, né? Sim, Isso, E fica super funcional. Fica assim. A gente desenhou, né, todos os nichos, a marcenaria executou. Desse apartamento, a maioria das coisas foi tudo desenhado, assim, são pouquíssimas coisas que foram compradas prontas, né, móveis prontos. Aqui a parte, né, pro lado da churrasqueira. Pro lado da churrasqueira. Então, a parte de cervejeira, das bebidas. A gente criou uma champanheira também aqui em cima para que ele conseguisse colocar as garrafas. Aqui o lavabo deles. O lavabo é um ambiente que a gente sempre gosta de ousar, né? Deixar ele mais cênico, assim. Porque eu falo que o lavabo é onde você pode ousar porque você não vai cansar dele. Uhum. Porque as pessoas não ficam dentro do lavabo, né? Onde a visita vai entrar e falar, uau! Nossa! Que legal! Ela vai esse prestar lavabo. atenção. Nossa, realmente eu tô num projeto decorado. Que foi decorado por um arquiteto. Exatamente. É no lavabo que ela tem ela pausa, né? Sim. Entra no living, mas o lavabo ela vai lembrar. Sim. E nesse projeto também uma coisa que a gente fez, todas as bancadas de todos os ambientes, elas foram feitas, exceto um do filho, do quarto do filho, não, porque a gente aproveitou. Mas a gente seguiu, para trazer essa unidade, a gente seguiu o que a gente usou na parede, a gente fez com a bancada, então fez no porcelanato. E esse revestimento eu lembro que foi um que eles viram, se apaixonaram, e foi um dos que não chegava na pandemia. E eles abriram mão de antecipar a mudança deles para esperar esse revestimento, porque eles realmente ficaram muito apaixonados. E falaram, não, a gente vai esperar, porque não tem outro igual. E aí é o quarto do filho. Isso, aqui é um quarto, o filho gosta de jogar, então a gente já trouxe para um estilo mais gamer, assim, né? Com essa iluminação de LED. Trouxe também o tijolinho, para ficar dar uma cara mais masculina mesmo, né? Por ele não ser criança. Do adolescente pro adulto, né? Ele já é um adolescente ali jovem. Hoje em dia ele já é jovem, mas na época da obra ele ainda era adolescente. Então aqui a gente já deu uma cara de mais homem, né? Não tão menininho. E aí, aqui o quarto, né? O quarto deles, né? O quarto deles do casal. Bem clássico. Bem clássico também. Uhum. Aqui a gente fez... É revestimento? Isso, a gente fez a cabeceira toda em revestimento. A gente mesclou com um perfil, né, metálico, dourado, para trazer também essa elegância. Fizemos os móveis também, as mesinhas de cabeceira nós desenhamos também, a penteadeira. Então, ele ficou bem espaçoso. E aí, a parte do closet, né? A parte da TV, a gente fez um painel, que nessa foto não mostra, que ela era um painel mimetizado com a porta do banheiro. Então, a porta ficava oculta, quase não dava para ver. E aí, ela aproveitou para fazer cantinho de perfume, né? Guardar aquelas coisas de mulher. Ai, acabou já. Ai, meninas, olha, eu amei, né? Eu lembro, faz tempo que a gente queria fazer essa entrevista, né? Deu certo. E amei, eu adoro o trabalho de vocês. Deu um match total aí, engenheira, designer de interiores. Isso. Né? Um diferencial aí, eu acho que no atendimento. Sim.
Porque às vezes a gente tem um escritório de arquitetura, tem que contratar, né? Isso. Um engenheiro, e esse engenheiro já tá aí no escritório. Já. E eu quero, pra gente terminar, que vocês deixem as redes sociais aqui pro pessoal conhecer o trabalho de vocês. Sim. O nosso Instagram é @Estúdio Pitá, estúdio com E, né? Porque normalmente é com S. É com S. E o Pitá com H no final. Isso mesmo. E em breve vem site por aí, Em breve breve. vem site. que é estudiopitá.com.br. É isso? Isso mesmo. Gente, muito obrigada. gente Voltem que mais agradece. vezes. Eu vou em projeto com vocês, eu vou no escritório, vai vir muito conteúdo bom com elas por aí. Te agradeço. Siga Casa Vida Prática nas redes sociais e o site casavidapratica.com.br. Eu te espero aqui no canal no próximo episódio. Até mais!